Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A Igreja Católica quer mais Francisco ou quer mudar? Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Quando começou o conclave para escolher o sucessor de Bento XVI, Jorge Mário Bergoglio não estava entre os favoritos. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Em 12 anos, tornou-se um dos papas mais amados e definiu uma espécie de linha vermelha que parece dividir, agora, em dois, a escolha do sucessor. Deverá ser alguém que continue o legado reformista e progressista ou alguém que devolva à Igreja um espírito mais conservador ou até ultraconservador? E o que faz um nome português na lista de favoritos à eleição que começa esta quarta-feira? Vou conversar com João Francisco Gomes, jornalista do Observador, especialista em assuntos religiosos. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 5 de maio. Bem-vindo, João. Olá. É habitual, João, que o debate em torno de um novo Papa se faça quase sempre a partir das características do anterior. Mas será justo dizermos que os campos parecem um bocadinho mais extremados nesta eleição específica, entre quem quer alguém mais parecido com o Papa Francisco, um progressista, um reformista, e os que defendem alguém completamente diferente, sobretudo alguém muitíssimo mais conservador? Eu diria que, mais do que dizermos que os campos parecem mais extremados, que estamos perante um conclave muito imprevisível. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, para o interior do conclave, vamos ter mais de 130 cardeais eleitores dentro da Capela Sistina, dos quais 108, ou seja, 80%, já foram escolhidos por Francisco. Isto quer dizer que vão estar pela primeira vez num conclave, vão votar pela primeira vez. Sobretudo, além desta estatística, e também não vale a pena já explorarmos isto um pouco noutro episódio da história do dia, mas há muitos cardeais sobre os quais, na verdade, nós sabemos muito pouco. E eles próprios, entre si, sabem muito pouco uns dos outros. Cardeais que vão muito pouco a Roma, que são oriundos de países que nunca tinham tido um cardeal, de zonas muito periféricas, dioceses muito pequenas, países em zonas de guerra, países muito pobres, onde a Igreja Católica está em minoria e por isso nunca tinha dado grande atenção a essas comunidades no ponto de vista de as ter representadas em Roma. Ou seja, estamos a falar de um conclave em que a maioria dos cardeais, se calhar, vai encontrar-se pessoalmente pela primeira vez, ou está a encontrar-se pessoalmente pela primeira vez esta semana em Roma. Mas isso fez-se na lista de favoritos, ou essas pessoas das quais se sabe muito pouco nem sequer entram nestas listas que se vão fazendo pré-conclave? Lá está. O que acontece com estas listas é que é um exercício que nós, obviamente, fazemos e que os próprios cardeais entre eles fazem, e que noutros conclaves poderá ter sido mais fácil de fazer. Por exemplo, depois da morte de João Paulo II, poucos duvidavam de quem era o candidato óbvio, não é? Agora, para este conclave, os cardeais partem sem, digamos assim, um grande candidato, um candidato óbvio, e talvez por isso é que estes dias das congregações gerais que se vivem atualmente em Roma, à porta fechada, são de facto muito importantes. Os cardeais estão a poder encontrar-se, discursar uns perante os outros, falar uns com os outros sobre as suas perspectivas relativamente ao mundo e à Igreja. Estão em campanha eleitoral, João? Eu não sei se podemos dizer que estão em campanha eleitoral. Alguns no estarão. Sentido, talvez alguns estejam, exatamente, mas eu não saberia dizê-lo. Não sei se podemos dizer que eles estão em campanha eleitoral
para tentarem ser eleitos ou se estão em campanha eleitoral para tentar forçar a eleição de um perfil ou de um candidato concreto. Mas se calhar só para pegar um pouco na pergunta que me fazias inicialmente, eu não tenho a certeza, a dicotomia progressista versus conservador, embora obviamente represente uma forma de caracterizar a realidade, não tenho a certeza que possa ser a mais reprodutiva, digamos assim, a que dê mais frutos. Nós temos explorado aqui no Observador, em algumas entrevistas, uma nuance desta polarização, e atenção, esta polarização existe, a Igreja Católica está muito polarizada. Existiu durante os 12 anos de papado. Existiu durante... Quer dizer, existe há mais décadas, tempo, mas... Existe há décadas, sim. Talvez durante o pontificado do Papa debatido, Francisco ela possa ter ficado um pouco mais evidente, até, por exemplo, por aquilo que tem sido uma perspectiva muito interessante de um teólogo que também já entrevistámos aqui no Observador, o Tomás Alic, que tende a distinguir estas duas correntes de pensamento não como um progressista e um conservador, mas, digamos assim, entre duas perspectivas muito diferentes de conceber a Igreja Católica no mundo contemporâneo. Por um lado, uma igreja contracultural, muito entrincheirada, que se viu sem chão, digamos assim, que perdeu o poder e a autoridade e, portanto, se agarrou a 2 ou 3 temas, a moral sexual, por exemplo, e se entrincheira numa condenação do mundo. E, por outro lado, uma igreja que seja capaz, ou aqueles que veem a Igreja Católica como uma instituição capaz de dialogar com o mundo contemporâneo, de apresentar uma proposta concreta que tem uma raiz muito própria, que é o Evangelho, que é a vida de uma pessoa. De reagir a esse mundo, mais do que contra esse mundo. De reagir, de aprender com ele, de ensinar, de apresentar uma proposta sem se agarrar às ideias antigas do poder. E, claramente, o Papa Francisco representava esta segunda forma de conceber a Igreja, a partir desta raiz evangélica, não revolucionando o conteúdo, mas transformando a forma, tornando-a mais fiel ao conteúdo, digamos assim, e aí, claramente, numa continuidade desde o Vaticano II. Desde a década de 60. E só para terminar muito rapidamente esta reflexão, quando nós olhamos para, por exemplo, as homilias destes dias de luto em Roma, que os vários cardeais têm feito, quando olhamos para a homilia, por exemplo, do funeral do Papa, as meditações e as conclusões das congregações gerais, que o Vaticano tem partilhado, algumas sínteses, percebemos claramente que todos os sinais apontam para uma lógica de continuidade do pontificado do Papa Francisco, de continuidade deste legado reformista. Agora, claro que há uma franja ultra-tradicionalista que nunca esqueceu que detestava o Papa e que obviamente está a fazer a sua campanha. A questão é, será possível que essa franja consiga obter mais de 80 votos dentro do conclave para ter os 2/3? A mim parece-me altamente improvável. Já voltamos à conversa com o jornalista João Francisco Gomes, especialista em assuntos religiosos. Vamos olhar para a lista de favoritos deste conclave e para as mudanças que eles podem trazer à Igreja. Estamos de regresso à conversa com o jornalista João Francisco Gomes. João, cada jornal, cada pessoa tem feito a própria lista de favoritos, num trabalho que temos estado a preparar aqui no Observador a propósito do conclave. Apontamos para 16. Calma, eu não te vou pedir para falar de todos, cada um à vez, mas que nomes destes 16 é que tu destacarias e já agora, porque é que eles surgem como favoritos? O que é que faz deles mais ou menos favoritos, ou aquela expressão ótima adaptada para português que é o papáveis? Exatamente. Como dizia há pouco, perante um conclave tão imprevisível, a lista dos possíveis papas é ainda maior, não é, do que habitualmente. E, portanto, de facto, a quantidade de cardeais que, por uma razão ou outra, vão sendo apontados como possíveis sucessores de Francisco, ou, para ser ainda mais correto, sucessores de São Pedro, o próximo sucessor de São Pedro, é muito grande. Há um nome que surge em qualquer conversa, em todas as conversas que eu tive, era o primeiro nome a aparecer, que é o cardeal Pietro Parolin. É o atual secretário de Estado do Vaticano
é claramente um homem, por um lado, da linha do Papa Francisco, mas por outro lado, com um perfil muito mais discreto. É um diplomata, é um homem que até algumas pessoas me o descreveram como, no limite, até um pouco aborrecido, digamos assim, no discurso, na forma de falar, etc. Mas que pode agradar, por um lado, à bolha romana, portanto, àqueles cardeais, os cardeais italianos, os cardeais da Cúria Romana, etc., que são muito ciosos de ter no trono de São Pedro um dos seus, mas ao mesmo tempo é um homem que tem o respeito e a admiração dos cardeais de todo o mundo. E, portanto, no limite, num conclave bloqueado, Parolin poderá ser o candidato do consenso. Uma solução segura. Exatamente. Agora, depois olhamos para um conjunto de outros nomes que vão surgindo e, um pouco à boleia da inovação que foi o Papa Francisco, o primeiro Papa da América Latina, começamos a olhar, por exemplo, para os primeiros. O cardeal Filipino Luís Tagle já tem sido há muitos anos apontado como o possível primeiro Papa asiático. Há quem diga que de facto ele é um homem muito forte para suceder ao Papa Francisco. Por outro lado, também lhe é apontada a idade, ele ainda é relativamente novo, ou seja, poderíamos estar a falar de um pontificado muito longo. Ao mesmo tempo, foi um homem que nos últimos anos teve alguns problemas na gestão, por exemplo, da Caritas, e o que parece ter reduzido um pouco as suas probabilidades, mas continua a aparecer em segundo lugar na maioria das listas. Posso apontar mais 2 ou 3 nomes, por exemplo, há um italiano que tem sido muito apontado como o mais próximo que poderemos ter de um Francisco II, porque que é o cardeal... Quem diga também que está na altura de voltar a ter um Papa italiano, não é? Exatamente, e aí estamos a falar do cardeal Matteo Zuppi, foi uma pessoa em quem o Papa Francisco confiou muito, por exemplo, para missões de paz na Rússia e na Ucrânia, e que, do ponto de vista, por exemplo, das perspectivas da moral sexual e da moral social, etc., é considerado dos mais progressistas da Igreja. Portanto, seria, digamos assim, o Francisco II. E porquê que em muitas das listas, João, aparece como favorito um nome português? Sim, vamos ter 4 cardeais portugueses no conclave, mas claramente há um que se destaca, que é o cardeal Tolentino Mendonça, um homem que é descrito por todas as pessoas com quem falei como uma pessoa de consensos, uma pessoa que até na sua forma de estar no dia-a-dia, pela sua simpatia, pela sua capacidade até de sedução, agrada, é capaz de chamar muita gente para a conversa. Por outro lado, é uma figura intelectual, tem uma grande craveira intelectual, é ligada à cultura contemporânea, é capaz de dialogar com o mundo. Ele é atualmente o prefeito do dicastério para a cultura e educação no Vaticano. E há aqui um aspecto digamos assim, do progressismo do Papa Francisco, para usar esta expressão, que nós às vezes esquecemos, que é realmente esta capacidade de dialogar com as artes, com o cinema, com a literatura, com o mundo, etc. E, portanto, esse é um ponto muito a favor do cardeal Tolentino. E, ao mesmo tempo, um aspecto bastante importante é que Tolentino Mendonça entra no conclave sem ter atrás de si, digamos assim, grandes polémicas, por exemplo, ao defender perspectivas muito conservadoras ou muito progressistas em determinadas matérias que alienam votos num campo ou noutro. E, portanto, no limite, pode realmente ser uma pessoa do consenso num conclave muito dividido. Obrigada, João. Obrigado. João Francisco Gomes é jornalista da secção de Sociedade do Observador e especialista em assuntos religiosos. Antes de terminar, 4 coisas que precisa de saber sobre esta semana. Já sabe, claro, que o conclave para escolher o novo Papa arranca na quarta-feira. Sabemos como ou quando começa, mas não sabemos quando acaba, que é como quem diz, quando aparecerá fumo branco na chaminé da Capela Sistina. Desde hoje, as comitivas eleitorais estão oficialmente na estrada. Até ao dia 16, os partidos vão correr o país à procura de votos. As eleições serão a 18.
Na sexta-feira, na economia, pode haver particular interesse na divulgação dos dados de março do comércio internacional. Talvez já tenham novidades sobre o impacto das tarifas de Donald Trump. E no sábado haverá leões e águias colados ao jogo Benfica Sporting, que pode ajudar a decidir o campeão. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana. Até amanhã.